Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso 39. Lucas 23, verso 39. Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada. Diz o seguinte, que é a palavra de Deus. Você encontrou aí? Gente, eu só não fiz o teste para ver se está ligado aqui o passador. Hoje eu vou usar algumas imagens com vocês. Lucas 23, verso 39, diante do seguinte, que é a palavra de Deus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio, e então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Até aqui, a palavra de Deus. Eu confesso para vocês de que para mim foi muito difícil separar o que trabalhar com vocês durante essa semana, porque eu sou apaixonado pela história de Jesus descrita nos evangelhos. Eu tive um privilégio muito grande, eu comentei na última semana de oração que a gente teve junto aqui para os jovens, de que no período que eu estava em Belo Horizonte, eu tive um desafio de ter que comentar a Bíblia em áudio para os jovens que faziam o cartão de líder. Então, eu aproveitei o Spotify, o pessoal que fazia o cartão de líder, não fiz aquela divulgação toda do podcast, porque eu li os comentários, li o capítulo, normalmente fazia isso um dia ou dois antes de chegar ao capítulo do Revaso Sua Palavra, e aí então eu montava um roteiro para poder fazer a gravação. Então, no Novo Testamento, no Novo não, mas de Mateus até o final, Apocalipse, e de Gênesis até 2 Crônicas, a gente acabou comentando a Bíblia toda. E alguns capítulos vão ter meia hora, outros vão ter 25 minutos, 15, outros vão ter 1h30, como aquele capítulo lá do Rico e Lázaro. Então a gente vai dar uma descrição, panorama e tal. Então, assim, foi uma jornada boa para mim, porque, primeiro, eu tenho uma dificuldade muito grande de preparar sermão e escrever. Então, essa semana, para mim, foi desafiadora. Eu escrevi os sermões para poder ficar dentro do tempo. Porque quando eu vi que domingo eu preguei 1 hora, eu fiquei desesperado. Falei assim, meu Deus, todo mundo vai trabalhar e aí vai acabar só eu e o Rafa no som. Então, a gente tem que, né? E assim, gente, acompanhar os evangelhos é algo tão lindo que eu entendo muito bem quando Ellen White, no Desejado, fala de que faria muito bem para a gente passar 1 hora do nosso dia pensando na vida do Salvador. Então, assim, eu me acostumei a passar a história de Jesus não em 1 semana, mas em, bem dizer o quê? 4 meses. E separando o que eu ia colocar aqui, eu pensei algo que pudesse ser um ponto de vista diferente para você que já é adventista há muito tempo, para você que está vindo frequentar com a gente. E quando você chega na reta final, é tanta coisa que você não sabe o que você vai separar. Mas esse aqui foi um dos sermões que eu fiz, lá em BH ainda, que mexeu muito comigo. E nessa história do ladrão da cruz, a gente tem um plano da salvação colocado dentro de uma caixa pelo evangelista Lucas. Eu queria convidar você para a gente analisar a profundidade que essa história da Bíblia tem, principalmente por um motivo. Pessoal, eu acho que ele está desligado. Ah, foi. Foi vocês ou foi eu? Espera aí.
Eu acho que, se alguém puder dar uma olhadinha, pode voltar, não volta, é só porque eu não estou conseguindo controlar aqui. Hoje eu quero usar as imagens com vocês. Pode voltar para a primeira. A gente, como adventista, quando a gente ouve um sermão sobre o ladrão da cruz, a gente sempre ouve ele de uma perspectiva apologética. Como assim, pastor? As pessoas costumam pegar essa história para explicar a imortalidade da alma. Então, eu nasci num lar adventista e todas as vezes que eu vi essa mensagem, qual era o foco? Mostrar de que as pessoas deturpavam a mensagem de Jesus ao dizer que naquele dia o ladrão ele teve com Jesus no paraíso. E aí a gente acredito que não só vocês, né, não só eu, mas todos nós aqui que viemos do ambiente adventista, a gente cresceu com sermões falando sobre a posição da vírgula. Vocês já viram sermões ou podcast ou coisa assim do tipo? E aí eu me acostumei com isso até que no seminário a gente teve uma matéria de grego. E na matéria de grego teve uma coisa que me passou assim, que mexeu comigo e que às vezes a gente passa batido. O grego do Novo Testamento, ele não tem ponto e vírgula. Os sinais de pontuação que nós temos no português, da vírgula, de uma pausa, do ponto para encerrar uma frase, dos dois pontos para botar, né, o personagem falando, as aspas e tal, isso não fazia parte do grego do Novo Testamento. E tem uma coisa que torna mais difícil ainda. O grego do Novo Testamento, ele lembra o inglês. O português, você tem que ter o sujeito, certo? Você tem que ter o verbo, você tem que ter uma linha para fazer sentido. No inglês, o verbo pode vir o quê? Antes do sujeito, ou substantivo, vir antes do sujeito. Se está invertido ali, isso não afeta o significado da frase. É ou não é assim? Quem aí fala inglês, estou falando alguma bobagem aqui? O grego é a mesma coisa. Então, quando você tem a frase do Evangelho com Jesus dizendo, certamente eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso, no grego, para vocês terem uma noção, nem espaço tem entre as palavras, o espaço vazio. Está tudo colado. Então, assim, no grego a ideia literalmente é, em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Então, na hora que você vai fazer a tradução, aí sim, na tradução você escolhe como que vai estar isso. Vai ter um ponto aqui, vai ter uma vírgula aqui, vai ser direto, como a gente leu na NAA. E aí, durante muito tempo, todas as mensagens que eu via se preocupava com essa questão gramatical. E quando eu comecei a estudar mais o grego, eu falei, não, peraí, tem um problema aqui. Eu não posso fazer um sermão, eu não posso fazer uma defesa de uma ideia teológica, obrigado, colocando uma regra que na época que o evangelho foi escrito não existia. E outra, a Bíblia é um todo para ensinar a doutrina sobre o estado do homem após a morte. Então, se a gente tem um trecho do evangelho que é difícil, como Rico e Lázaro, você vai ver o contexto. E aí eu resolvi estudar um pouco mais do contexto para ver qual era a mensagem aqui. É uma mensagem que passa muito despercebida da gente, pela preocupação apologética que a gente tem. E essa mensagem que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Esse trecho, ele é o único exclusivo do Evangelho de São Lucas. Nenhum outro evangelista, nem Mateus, nem Marcos, nem João, conta a história do bom ladrão. E a Bíblia fala, nos outros evangelhos, que Jesus, ao ser crucificado entre os dois malfeitores, tanto da esquerda quanto da direita, estavam o quê? Zombando de Jesus. Quando a crucificação começou, ambos os malfeitores, diz os outros evangelhos, eles entraram na onda dos fariseus, dos sacerdotes, do povo, de ecoar a tentação do deserto. Se és o Filho de Deus, o que o Senhor faz? Desce da cruz e mostra o seu poder. E aí aquela zombaria, aquele ambiente tóxico, aquela coisa, mórbida, ela vai tomando conta daquele cenário em torno da cruz, até que chega um momento
em que um dos ladrões, ele começa a perceber o que está acontecendo. Ele começa a olhar para aquele rabino, para aquele mestre crucificado, com destaque no meio deles, com uma placa bem grande escrita: esse é o rei dos judeus. E ele começa a se lembrar das lições que o seu lar havia lhe ensinado. O Desejar Todas as Nações vai dizer que ele foi criado num lar devoto, que ele foi criado para ser um menino temente a Deus, alguém, sabe, que fizesse parte ativa do povo de Deus, porém as amizades, as companhias corromperam aquele jovem a tal ponto que agora ele caiu, se viu como membro de uma gangue de malfeitores, até que ele foi preso por Roma e recebe o castigo máximo que Roma aplicava. Essa questão de penitenciárias como nós temos hoje é algo de séculos para cá. No Império Romano você não tinha prisões, sistema prisional como nós temos hoje. Eles eram objetivos. Se alguém fosse pego cometendo um crime, ele poderia ser destinado para as galés, que era remar os barcos, e era uma situação tenebrosa. Ele podia ser destinado para as minas, onde ele nunca mais veria a luz do sol. E ele poderia ser destinado à morte da crucificação, que era uma morte terrível. A morte por crucificação, ela demorava, em média, 15 dias. Uma semana, 15 dias. A pessoa morria desidratada. A pessoa tinha um colapso, ela tinha um infarto, de tanta pressão que havia, de falta de ar, da dificuldade de respirar. Eu não sei se vocês sabem, mas essas imagens artísticas que nós temos da crucificação, elas não condizem com a realidade. Os pregos não eram colocados aqui, porque esses ossos da mão, eles não têm força para sustentar o corpo. Eram aqui, no pulso, aonde você tem um vácuo aqui, certo? Entre os ossos do braço e os ossos da mão. Só que passa um tendão ali. A crucificação, ela torcia esse tendão. Então, eu sei que alguns aqui são da área de medicina e você consegue imaginar a dor que é ter um tendão ligado ao sistema nervoso, torcido. E isso, então, fazia com que a pessoa tivesse força aqui, ó, para poder ficar na cruz. Você pegava os dois pés, usava o calcanhar e o crucificado ficava assim. Desconfortável. E aí, por causa da dor no pulso, ele baixava e, ao ficar assim, o que ia acontecendo? Ele ia sufocando, ele não conseguia respirar, aquilo lhe botava uma pressão sobre o coração. Então ele tinha que botar força no pulso, força aqui no calcanhar para fazer o quê? Subir, respirar. Só que a dor era tão grande que ele novamente o quê? Se largava. Gente, esse movimento constante, ele durava dias. A pessoa não recebia alimento. Era normal você embebedar o crucificado. Era normal se os soldados tinham um coração, um toque humanitário. Eles aproveitavam o vinho para deixar a pessoa entorpecida e evitar tanta dor. Algumas vezes as aves de rapina pousavam nas cruzes e atormentavam ainda mais os prisioneiros. Só que os judeus, eles tinham um pé nos direitos humanos. E de todo o Império Romano, a Judéia era a única província em que a crucificação não passava do pôr do sol. No resto do Império Romano, Pedro, por exemplo, deve ter levado dias a crucificação dele, porque foi em Roma. Na Judéia, era até o pôr do sol. E aí, quando chegava o pôr do sol, e você entende porque no Evangelho, o que o pessoal faz com os dois ladrões? Quebra o joelho. Para o quê? Ele não ter força de... Ele perde a sustentação. E aí o que acontece? Ele morre asfixiado. Então, gente, é um negócio tenebroso. Nesse momento, diante da morte, um dos crucificados, ele se agarra ao sarcasmo e ao desespero, e ele fala: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Só que o bom ladrão, como a gente costumou chamar, a ficha dele cai,
E por uma obra da graça de Deus, ele se relembra das histórias que ele ouviu da Bíblia. Ele se relembra das falas que ele ouviu, porque Jesus era um rabino super popular. E agora ele vê que aquilo que Jesus pregava era algo que ele colocava em prática. Ele vê alguém que não amaldiçoa, mas perdoa. Ele vê alguém que os olhos não estão carregados de ódio, mas de amor. Algo acontece, o agir de Deus, a fé desperta nesse homem. E de todos os crentes, esse é o primeiro a acreditar no Jesus crucificado. O primeiro na história. No momento em que ninguém tinha evidência nenhuma para dizer, esse aqui é o Filho de Deus. E aí a ficha cai e ele repreende, ele fala, ei, você não teme a Deus? Nós recebemos a sentença justa, mas esse está recebendo um castigo que o quê? Que ele não merece, ele não fez mal algum. Então agora ele vira para Jesus e fala, Jesus, lembre-se de mim quando você vier o quê? No seu reino. A esperança messiânica judaica, do Messias que vem para instaurar o reino de Deus, esse aqui é o primeiro que consegue pela fé entender que Deus teria que ressuscitar o Messias. Deus teria que ressuscitar Jesus. A cruz seria o ponto final ali naquele momento. Mas ele entende que Jesus vai trazer um reino que não é daqui. Ele é o primeiro cristão. E aí a Bíblia fala então, o evangelista fala que Jesus diz, em verdade te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Só que a gente interrompe a leitura do evangelho aqui, mas ela continua. Ela fala que após Jesus dizer isso, o que aconteceu? Trevas, o sol sumiu. E perto das 15h, o que aconteceu? Jesus, ele fala, Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E o que acontece na hora que Jesus morre? O véu do templo, que separava o santo do santíssimo, a Bíblia fala que ele é rasgado o quê? De alto a baixo. Gente, essa parte do véu do templo se rasgando pelo meio, é algo aqui que Lucas vai narrar em conexão com essa história do bom ladrão. E por que isso vai ser importante? Pelo seguinte, o evangelho de Lucas é um evangelho centrado, moldado com a ideia do templo, no início, no meio e no fim. O evangelho de Lucas, ele começa com uma história que todos nós já ouvimos. Qual é a história que o evangelista abre o seu livro? Um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte de um dos 24 turnos dos sacerdotes do templo. Ele tem um privilégio, que era um privilégio que acontecia poucas vezes na vida. O privilégio de pegar um incenso e interceder pelo povo de Deus diante do Santo dos Santos. Eu já falei aqui no sábado, a gente esquece que Jesus torna Deus acessível. A gente falou aqui no dia da Revolução da Graça, no sistema judaico de adoração, Deus não era acessível. Somente o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. E durante todo o dia, 2 vezes no dia, os sacerdotes descendentes de Arão, eles tinham o privilégio de entrar só no lugar santo. E eles ficavam diante do Santíssimo, ali com o incensário, fazendo orações. E qual era o tema dessas orações? Deus, perdoa os pecados do povo e envia o Messias. E esse sacerdote Zacarias, ele está orando diante do quê? Você tem um altar de incenso aqui, e o que tem à frente dele? O véu. O véu do santuário que separava o lugar santo do lugar o quê? Santíssimo. Um véu lindamente decorado, um véu, sabe, que ele tinha ali bordado o que nele? Você sabe? O véu do santuário, ele era uma obra de arte. Ele tinha desenhos bordados nele. E que desenhos eram esses? De querubins. Ele está ali orando, quando de repente, diante daquele véu com querubins bordados, parece que um querubim se torna real. Ele pensa que é uma ilusão de ótica, quando ele se vê diante do quê? Do anjo Gabriel que falei, a sua mulher vai ficar grávida e ela vai dar luz ao precursor do Messias.
E a partir de então, o evangelho começa com o templo, a oração começa a ser respondida no templo. Zacarias está diante do véu quando Deus resolve entrar em ação na história da humanidade. E a partir de então, volta e meia no evangelho de Lucas. O templo, ele vai estar ali sendo um pano de fundo dos ensinamentos de Jesus. E quando a gente pensa na última semana, é na última semana que Jesus passa mais tempo no templo. O templo, o lugar de encontro com Deus. O templo, o lugar onde o povo de Deus o adorava. O templo, o lugar mais sagrado da terra. E o evangelho de Lucas, na reta final, ele dá um último destaque para o templo. Quando é a última vez que o templo aparece? Quando o véu que separava o santo do santíssimo, o que acontece com ele? Se rasga de alto a baixo. Ele se rasga. Na hora do sacrifício, na hora que Jesus morre, aquele véu que tinha querubins, essa representação artística aqui está furada. Bordado de anjos, um véu pesado, de metros de extensão, ele se rasga e naquele momento os sacerdotes que estão orando, eles veem o quê? O Santo dos Santos, e o Santo dos Santos vazio, porque a Arca da Aliança já não estava mais lá. Quando a gente pensa no santuário, ele tem uma importância. Na mentalidade hebraica, Deus ele mandou construir o santuário para que ele pudesse habitar o quê? No meio do povo. Só que o santuário, ao mesmo tempo, ele ensinava como você se aproximaria de Deus. Quando você entrava no santuário, qual era a primeira coisa que você se deparava ali? O altar de holocaustos. Todo adorador levava um animal para ser sacrificado, ele confessava seus pecados, colocando a mão em cima da cabeça do animal, esses pecados eram transferidos para o bichinho, ele era morto, o animal era queimado no altar, e o seu sangue, nem sempre, mas em sacrifícios especiais, normalmente o sangue seria derramado na base do altar, mas em momentos especiais, em ocasiões especiais, esse sangue ele era trazido para onde? Para dentro do santuário, e ele era aspergido nas pontas do altar de incenso, que é o altar que Zacarias ele está ministrando quando ele tem a visão do anjo Gabriel, de frente do véu. E uma vez por ano, no dia da expiação, aonde esse sangue ia parar? Sobre a tampa da Arca da Aliança, aonde estava a presença de Deus. E o que tinha na tampa da Arca da Aliança? A gente tinha o quê? Os querubins. E aí, gente, esses querubins que foram entalhados a ouro por Bezalel, eles lembravam algo da história bíblica. Lembra comigo? A presença de Deus, o lugar santíssimo, um cubo perfeito, um quadrado perfeito. O acesso era através do sangue. Só que somente um mediador podia entrar no lugar santíssimo. Por quê? Sempre que você entrava no santuário, você tinha anjos bordados ali que te lembravam o quê? Um acesso proibido. No Santo dos Santos, para o lugar santo. Santo, para o lugar santo dos santos. Anjos bordados, acesso proibido. Aonde estava a presença de Deus? A Shekinah, 2 querubins, acesso proibido. Qual é a mensagem que isso tudo está passando? Jardim do Éden. Quando Deus criou o ser humano e colocou ele para habitar na terra, o Jardim do Éden não era toda a terra, mas era um lugar específico na terra, onde você tinha a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e nesse lugar criado por Deus para o ser humano habitar, todo dia, na viração do dia, o que Deus fazia? Ele aparecia para conversar com Adão e Eva. Só que, infelizmente, o que aconteceu? Eles deram ouvidos à voz do tentador. Pode voltar, gente, um slide. E quiseram ser como Deus. Eles se rebelaram contra Deus. E por causa da rebelião, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles foram expulsos da presença de Deus. Eles foram expulsos do Jardim do Éden. Para qual direção? De Gênesis, em direção ao Oriente. Eles foram expulsos. E tem uma coisa interessante. Dos 10 mandamentos, qual é o pecado que Adão e Eva cometeram? Não roubarás. Eles tomaram algo que não pertencia para eles.
Eles tomaram o lugar de Deus, eles furtaram. E agora nós temos o primeiro casal, os primeiros ladrões da história, expulsos em direção ao Oriente. E o que foi que Deus colocou ali na entrada do Jardim do Éden? 2 querubins. 2 querubins com uma espada de fogo, impedindo os seres humanos de voltarem no lugar que era o quê? O templo da terra. A habitação de Deus na terra. O lugar do encontro com Deus. E é por isso que agora Adão, Eva, seus filhos, eles vão oferecer sacrifícios à porta do quê? Do Jardim do Éden. Quando Abel oferece o seu primeiro sacrifício, ele está oferecendo de frente do quê? Dos 2 querubins. Quando Caim oferece seu sacrifício, ele está sacrificando na porta do Éden. O que ele está vendo? Os 2 querubins. Conforme Adão e Eva levavam os seus filhos para poderem adorar a Deus na porta do Éden, o que eles estão vendo? Os 2 querubins. É por isso, gente, que quando Deus ele constrói o santuário, ele pensa em algumas coisas. Primeiro, para qual ponto cardeal ficava a entrada do santuário? Para o Oriente. As pessoas, os adoradores entravam vindo do Oriente. Eles vinham do Oriente para entrar na presença de Deus. Para qual ponto cardeal os Adão e Eva foram expulsos? Para o Oriente. A porta do santuário apontava o quê? Quando você vinha adorar a Deus, você estava fazendo o caminho de volta. O caminho de volta para a presença perdida com Deus. E aí Salomão, ele capta isso de uma forma mais profunda, quando Crônicas fala que no lugar santo e no lugar santíssimo, Salomão mandou entalhar em ouro, em alto relevo, romãs, palmeiras, árvores frutíferas. Quando você entrava no lugar santo do templo de Salomão, o que você via entalhado em alto relevo? Que tipo de imagem, que tipo de cenário? E agora você lembra comigo, você tem também um móvel, que é um móvel característico, um móvel que ilumina aquele lugar. Que móvel era esse? O candelabro de 7 braços. Você já viu o formato dele? É o formato de quê? De árvore. Tanto é que no judaísmo, o candelabro ele era associado com a árvore da vida. Você tem no lugar santo um cenário de jardim, o candelabro ali no meio, e toda vez que os sacerdotes entravam no templo, é como se eles estivessem entrando aonde? No Jardim do Éden. Só que sempre que eles entravam, o que impedia o acesso a Deus? Os querubins. E aí, gente, nesse momento, o que acontece aqui na história? Quando Jesus ele vira e fala, filho, Jesus, lembre-se de mim quando entrares no seu reino. O ladrão da cruz está esperando o reino de Deus. Ele está esperando o novo céu e a nova terra, no judaísmo chamado Olam Rabá, o momento em que o novo suplanta o antigo, no momento em que a comunhão com Deus é restaurada, e Jesus fala, calma, você está esperando encontrar-se comigo, está esperando ser lembrado por Deus quando vier no meu reino? Eu te digo que hoje o que vai acontecer? Hoje você estará no paraíso. Só que aqui, Jesus está apontando para uma realidade maior. A palavra paraíso, gente, só aparece 3 vezes na Bíblia. A palavra paraíso é uma palavra persa, pardes, significa o lugar em que os reis eles tinham reservado para eles o jardim do rei, aonde ele tinha os pomares, aonde ele tinha as árvores frutíferas, aonde as pessoas que eram, próximas do rei, tinham o privilégio de serem convidadas e passarem uma tarde agradável com ele. A ideia do paraíso persa, de um lugar de intimidade com o rei, passou para o judaísmo com uma ideia do quê? De que Deus um dia traria o jardim perdido de volta. E que jardim é esse? O Jardim do Éden.
no momento em que Jesus Cristo disse, está consumado, por que que o véu do templo se rasga de alto a baixo? Que mão rasgou? No momento que o véu do templo se rasga de alto a baixo, o caminho bloqueado de acesso a Deus, com os querubins barrando o acesso dos pecadores, ele é desfeito. Ele é cancelado. E agora aqueles querubins que pediam os adoradores de se aproximarem de Deus e precisavam de um sumo sacerdote, o livro de Hebreus vai dizer que Cristo, ele rasga o véu através do seu corpo. E agora nós podemos ter acesso direto à presença de Deus através de quem? De Jesus. Quando Jesus fala, hoje o paraíso estará disponível, é que com a morte dele na cruz, o caminho de volta é liberado. Os primeiros a saírem, 2 ladrões. O primeiro a ter à disposição a presença de Deus novamente, um ladrão. E como é que ele sente a presença de Deus com ele? Ao perceber que na cruz não era uma vítima da injustiça, que na cruz não era um rabino incompreendido, de que na cruz ele está junto com quem? Com o próprio Deus. É por isso que quando João no Apocalipse, ele vai falar sobre a Nova Jerusalém, qual é a dimensão da Nova Jerusalém? Qual é a forma geométrica? Um quadrado. E por que um quadrado? Qual era a forma geométrica do Santo dos Santos? Um quadrado perfeito. O que Deus está trazendo de volta para o novo céu e para a nova terra, quando a Nova Jerusalém desce do céu? O paraíso perdido. E sabe o que é mais lindo desse paraíso? Essa aqui é a dimensão real do tamanho da Nova Jerusalém descrita no Apocalipse. Gente, a cidade santa, se ela for colocada na terra, no tamanho como o Apocalipse descreve, é uma cidade que engloba metade dos Estados Unidos, que sozinho tem 300 milhões de habitantes. E nessa parte dos Estados Unidos, com cerca de 200 milhões de habitantes, e eu não estou nem pegando o Canadá, em que essa parte aqui vai ter mais uns 30 milhões. Você tem várias cidades, mas você tem muita plantação, muita floresta, muito lago, muito rio, muito espaço vazio. Você consegue imaginar quantas pessoas dão na Nova Jerusalém? Você consegue imaginar que com esse tamanho geográfico, por mais que você, digamos que os seres humanos vão ter 4 metros de altura, quantas pessoas cabem na Nova Jerusalém? Por isso Jesus ele fala o seguinte: não bloqueie o céu. Deus abriu um caminho de volta para casa, não para 12 pessoas, não para meia dúzia de gente, mas para todo aquele que pela fé ele consegue olhar para o crucificado e ver que na cruz o reino dos céus, o paraíso perdido está aberto para mim e para você novamente. Eu encerro contando uma história para vocês. O que isso faz uma diferença? Pode passar. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, havia uma moça chamada Jaqueline. Ela foi criada num lar batista e toda semana ela e sua família iam 3 vezes por semana para a igreja. Todo domingo, toda terça, toda quinta. Eles moravam numa cidadezinha de interior, na região ali de Ohio, nos Estados Unidos. E sabe, aquele ciclo familiar de família, de igreja, de zona rural, aquela coisa assim, sabe, é bem conservador e tal. E Jaqueline sempre foi uma moça muito bonita. E na escola, ela sentia que ela podia viver algo mais. Aquela vida na zona rural era uma vida que limitava ela.
E ela começou a colocar no coração dela que com a beleza dela, ela faria sucesso se ela fosse para uma cidade grande. Um dia, ela arrumou suas malas, foi para Detroit, que é uma cidade grande nos Estados Unidos, um polo comercial, industrial, e ela deixou uma carta escrita para sua família, dizendo que aquele lugar era pequeno demais para ela, que ela queria viver a vida que ela não podia viver ali, que ela queria ser famosa, e que ela amava os pais e os irmãos. Chegando em Detroit, Jaqueline começou a bater de porta em porta nas agências de modelo, tentando achar um papel como atriz em teatro, cinema, qualquer coisa que fosse, agência de talentos, e sempre recebendo não, não e não. Ela já tinha cerca de 18 anos, e conforme as semanas iam passando, o dinheiro que ela havia juntado ia acabando. Até que um dia ela bateu numa porta, e aquela porta de agência de modelos era só uma fachada. Era um lugar onde os cafetães, eles faziam o quê? Recrutavam moças para a rede de prostituição da cidade de Detroit. Ela recusou, mas o dinheiro estava acabando. E um dia, ela resolveu vender o corpo para ter o que comer. As semanas, os meses viraram anos. E aquela jovem bela, formosa, cristã, virou um bagaço de gente. Se prostituindo para ter dinheiro, se drogando para poder se prostituir, se prostituindo para ter dinheiro e comprar drogas e se drogando para fazer o que ela fazia. Ela entrou num ciclo tão miserável que ela havia envelhecido uns 20 anos, pelo menos. A aparência acabada, surrada pelo pecado. Até que um dia ela estava tomando o seu café da manhã, e os americanos gostam muito ali dos sucrilhos no café. Ela pegou uma caixa de leite e, de repente, ela viu uma foto na caixa. Era a foto dela, de anos atrás, desaparecida. A família dizendo que procurava a Jaqueline, que a amava, que tinha saudade, e havia o telefone da família lá. Ela já tinha esquecido o número. Aquilo mexeu com ela se lembrou da família, ela se lembrou, saudade daquele período em que ela verdadeiramente tinha sido feliz e que ela não tinha valorizado. Ela então pegou aquela caixa, encarou muito tempo, tomou coragem, se levantou, foi para o telefone e ligou. Só que era tarde da noite, era uma sexta-feira, caiu na secretária eletrônica. E Jaqueline deixou a seguinte mensagem: mãe, pai, eu vi a mensagem de vocês. Eu estou muitos anos fora de casa. Eu virei uma criatura horrível. Eu não sou aquela filha que vocês amaram e criaram. Mas eu vi a mensagem de vocês e resolvi voltar. Mas eu sou uma viciada, eu sou uma prostituta. Eu entendo se vocês tiverem vergonha de mim. Eu vou pegar o primeiro ônibus em direção à nossa cidade amanhã, perto do fim do dia. Eu vou viajar a noite toda. Eu devo chegar perto do domingo de manhã. Se vocês me aceitarem como sua filha, o ônibus vai passar em frente de casa. Coloquem um lençol branco na janela de casa. Se eu ver o lençol branco, eu vou entender que vocês me amam, me perdoam e me aceitam. Mas, se não tiver lençol nenhum, eu entendo que já não há uma segunda chance para mim. E eu vou continuar a viagem para uma outra cidade e nunca mais vou incomodar vocês. O dia passou arrastado. Ela comprou a passagem e quando ela embarcou no ônibus, ela não conseguiu dormir, porque na cabeça dela ela pensava: e se eles estiverem viajando? E se eles não ouvirem a mensagem? E se eles ouvirem e não quiserem me aceitar? E ela foi lutando dentro de si, dentro do seu coração. E conforme o ônibus se aproximava da cidade, mais ela ficava angustiada, até que o ônibus ele começou a se aproximar da cidade que ela foi criada. Ele começou a entrar no bairro dela. E conforme o ônibus ia se aproximando da casa dela, ela percebeu uma coisa. Todas as janelas do prédio, do seu lado direito, tinham lençóis brancos. Do lado esquerdo,
Todas as janelas com lençol branco. Por onde o ônibus passava, as casas e apartamentos daquela rua tinham algo branco pendurado. E conforme ela foi chegando perto da rodoviária, os lençóis iam se avolumando cada vez mais. E quando ela desceu na rodoviária, não apenas lençóis brancos, as pessoas estavam com roupas brancas. E havia uma placa dizendo: Welcome home. Bem-vinda ao lar. O santuário, durante muito tempo, foi a mensagem de procura-se, de desaparecido de Deus para a humanidade. Até que chegou um dia em que a palavra se fez carne. E ele rasgou, através da sua morte, aquilo que tornava você indigno de entrar na presença de Deus. Hoje, quando a gente olha para o santuário do céu, não há mais uma placa de perigo, santidade, mas há uma placa de bem-vindo ao lar. A porta está aberta, o lençol branco está espalhado e esse lar está vindo. O ladrão da cruz foi o primeiro a ouvir que a partir daquele dia em que Cristo morreu, o paraíso estaria aberto novamente para os seres humanos. E hoje Deus continua chamando você. E eu não sei quão longe você está, mas a mensagem de bem-vindo ao lar, ela continua disponível. E se a gente pensar na cor branca como a cor da volta para casa, olha para o céu. Sempre que você vê uma nuvem branca, Deus está dizendo o seguinte: volta para casa, filho. Volta para casa, filha. Um ladrão escolheu não voltar, mas outro deu o passo da fé. Qual vai ser a sua decisão? Depende de você.